15 para as 8, 14 graus e 4 décimos a temperatura. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Dirce. Paulo Rogério. Bom dia, Josué. E bom dia para você que está nos acompanhando. Nude é o novo preto. Comam nozes, fazem bem para a saúde. Eu gosto de azeitona com caroço. Quanta gente bonita tem aqui. Tu já provaste o chocolate quente? Tudo perfeito, chique e acolhedor. Gente precisa de gente. Depois de 2 anos de pandemia, de reclusão, só podia dar nisso. Quando eu subi as escadas da sede social do Clube Tiro e Caça ontem, depois do meio-dia, parecia que o prédio tremia com o eco das vozes. Fico curiosa só de pensar nos vieses dessas conversas de corredor. Desde lero-leros, como referi no começo da minha fala, a significativos temas sociais, empresariais e de comportamento humano. Quantos negócios, trocas e possibilidades acontecem nesses momentos de interações entre as pessoas. Eu falo da convenção CDL Lajeado e posso então falar de 2 palestras que acompanhei. O bem mais precioso dentro das empresas é o capital humano e não se economiza em capital intelectual. Se você quer comer filé, você precisa pagar pelo filé. Essas colocações foram feitas por Lázaro do Carmo Júnior. Ele é empresário, palestrante e escritor. Se você quer um profissional que te leve a outro patamar, você tem que pagar por isso. As empresas, elas são do tamanho das pessoas que estão dentro delas. Talento e paixão, a gente não aprende na escola. Fazer gestão é muito mais prática do que conteúdo, simplesmente. E para você sonhar, você tem que concretizar e monetizar. Sonhar é fácil, só sonhar não realiza nada. Você precisa ter pessoas do tamanho dos seus sonhos, mas o mundo já está cheio de sonhadores. Você tem que ter gente que realiza, que já fez, que passou pelo caminho que você quer passar. Acho interessante pensar nisso, na valorização do capital intelectual das empresas, né? Lázaro do Carmo Júnior. Outra fala que destaco é do Daniel Dias, ele que é nadador paralímpico brasileiro e recordista mundial. Ele diz, mas acontece. Essa frase ele disse no meio de uma expressão. Ele é dono de um sorriso aberto, de uma voz muito tranquila. Ele falou sobre motivação e determinação e ressaltou muito a importância do trabalho em equipe. Penso que é muito proveitoso, oportuno de falar numa convenção de tal ordem. E começou dizendo, sorria para a vida. Foi a frase que inspirou as suas colocações. Ele tem 34 anos e ele diz que quando ele nasceu, seus pais não esperavam por um filho que tivesse uma má formação nos membros superiores, na perna direita e no pé esquerdo. Eles esperavam um bebê perfeito. E ele disse, entre aspas, mas acontece. E eu fiquei pensando nisso, né? Mas acontece. Quantas coisas na vida acontecem, não porque a gente escolheu, mas aconteceram. E a grande diferença está na forma como nós olhamos para essas questões, como cada um de nós consegue perceber e como vai dar conta disso, né? Quando ele diz sorria para a vida, ele contou que quando ele nasceu, então ele foi para a incubadora e os pais não puderam vê-lo por um bom período. E a primeira vez que a mãe foi vê-lo, então, que conseguiu pegar o seu bebê no colo, ele sorriu para ela, sorria para a vida. Ela não olhou para a deficiência, para as faltas, ela olhou para o sorriso. Olhem que lindo isso! A gente pensar nesse exemplo do Daniel Dias, ele que é nadador paralímpico brasileiro. Foi muito bonito, acredito que eu trouxe alguns recortes para compartilhar, porque penso que todos nós precisamos, sim, de reflexões e também de lero-leros de corredor.
É importante esses momentos, especialmente para inspirar, mas também para refletir a respeito do fazer. Eu acho que isso é tão importante quanto também realizar. E eventos como esse, a convenção da CDL Lajeado, proporciona essas reflexões através dos palestrantes que fazem com que os empreendedores eles reflitam sobre justamente o mercado, sobre o que estão fazendo e como é importante levar a equipe, levar os colaboradores, os líderes, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo, porque na correria do dia a dia, muitas vezes a gente fica escravo dos compromissos e não consegue parar um pouco para pensar. E a convenção proporciona isso, é um dia inteiro de imersão, onde você troca ideias com outros colegas do mesmo segmento, nesse caso do comércio e também do varejo, e que foi muito legal estar lá, a gente esteve com a nossa programação desde as 8 horas da manhã até o final do dia, conversamos com os palestrantes, conversei com o Fabiano Zorteia, que é especialista em vendas, ele conversou com a gente no final da manhã e ele destacava justamente isso, que o foco tem que ser justamente nas pessoas. Eu questionei ele porque uma das principais dores nesse momento do varejista é encontrar mão de obra para trabalhar no comércio. Praticamente todas as lojas têm algum tipo de vaga nesse segmento e ele fala que é preciso entender quais que são os desejos dessas pessoas e não só na questão econômica, mas o que esse ser humano quer e a partir disso conseguir recompensá-lo dentro do seu trabalho para que ele possa também desenvolver um bom trabalho. Quais são os sonhos das pessoas, né? Verdade. Obrigado, Dirce. E não esqueçam, nude é o novo preto. Conversa de corredor, Então, nos tá intervalos, que também fazem bem. Bom dia, gente, um abençoado final de semana para cada um de vocês. 8 para as 8, 14 graus e 4 décimos a temperatura. Vem aí o quadro Boas Notícias, o intervalo e já voltamos. Na Independente, boas notícias.